gente não não está correndo um risco de, em casa, ter uma postura mais de fariseu, mais moralista, mais, assim, muito crítica em relação às coisas, né? Com o cônjuge, com os filhos, com aqueles que convivem com a gente, né? E a gente já começa essa formação com um breve exame de consciência, pensando em algumas situações do nosso dia a dia. Eu tenho contribuído para que a minha casa seja um ambiente alegre? Tenho reclamado muito, criticado muito. Eu cultivo conversas positivas e bem-humoradas em casa? Ou me perco em críticas e num pessimismo? Tenho tido paciência, sabido silenciar, pedido ajuda de Deus para agir da melhor forma, mesmo quando eu estou chateado e irritado? Eu tenho guardado ressentimentos, fechado a cara? Tenho contribuído para deixar o clima da minha casa ainda mais pesado? Ou eu tenho sido uma presença alegre em casa? Tenho refletido a luz de Cristo, ajudando meu lar a ser luminoso, refletindo essa luz com aqueles que vivem comigo? Essas perguntas iniciais, assim, elas já abrem o tema de hoje, que é lares luminosos e alegres. E foi uma inspiração pro casal da coordenação, pro Alan e pra Ju, dar uma pausa nessa sequência formativa aí e trazer essa formação um pouco mais pessoal, mais íntima, mais cotidiana, né, assim, do nosso dia a dia de casados. E a gente vai refletir hoje sobre 2 pontos que estão na mística, 3 na verdade, mas 2 que estão na mística, que é a consciência crítica frente à realidade que nos cerca e o ser alegre. Graças a Deus o movimento ele tem ao longo dos anos buscado cada vez mais conhecer a doutrina, buscar, lá nas antigas, estudo bíblico, curso disso, formação daquilo, e a gente tem notado, né, essa fidelidade à doutrina, o desejo por conhecer cada vez mais as coisas da igreja, né? Então, até no setor casais, estudar os documentos, esse ano com Alex Conk também tem uma profundidade bem interessante, e essa sequência de formação, ela é tudo muito bom, né? É importante, ela faz parte, né? Mas a parada que a gente faz hoje é para pensar assim, né? Como que a gente está lidando com a nossa formação e com a nossa criticidade, né? E não só no movimento, mas em casa também. Como que essa busca toda por conhecer a Deus, por buscar as coisas da igreja, doutrina, conhecimento, ele tem ofuscado a nossa alegria, né? A nossa consciência crítica, ela tem nos ajudado ou ela está atrapalhando de certa forma um pouco da alegria, né? A gente não está correndo um risco de, em casa, ter uma postura mais de fariseu, mais moralista, mais, assim, muito crítica em relação às coisas, né? Com o cônjuge, com os filhos, com aqueles que convivem com a gente, né? E como que a gente está cultivando a alegria em casa, sabe? Das coisas do dia a dia do casal até as coisas de igreja, né? Quais são os nossos papos, quais são os nossos assuntos? O que tem ocupado a minha cabeça, minhas conversas, né? As minhas atitudes. E a nossa consciência crítica, ela tem sido alegre, serena, né? A nossa exigência, a nossa busca para tentar fazer o melhor, né? Ele tem prejudicado a alegria, sim? Como que a gente está lidando com isso tudo, né? Porque quando a gente fala em alegria, todo mundo já cansou de ouvir isso, assim, a alegria ela não é uma euforia, né? Ela não é uma ironia, ela não é um sarcasmo. A alegria não é um sentimentalismo, né?
A nossa alegria é uma alegria serena que mesmo nas dificuldades, mesmo nos momentos assim de tristeza ou até de ou até de raiva, a gente consegue ainda buscar e cultivar uma alegria de quem se sabe filho de Deus, né? De quem se sabe imagem de Deus, né? Então, a gente consegue sim, né? Buscar estar alegres em todos os momentos. E eu já trago uma frase que é a seguinte: a verdadeira virtude não é triste nem antipática, mas amavelmente alegre. Cara séria, maneiras bruscas, aspecto ridículo, ar antipático, é assim que esperas animar os outros a seguir Cristo? Esses 2 pontos que eu li, eles são de São José Maria Escrivá, e hoje essa formação ela vai estar bem pautada em alguns textos de Lar Luminoso e Alegre, e também na mística do movimento, né? Então, eu vou transitar nesses pontos, assim. Então, essa primeira reflexão, assim, poxa, como é que eu tenho lidado, né, com as coisas do dia a dia? Essa pergunta, ela é muito legal. É assim que esperas animar os outros a seguir a Cristo, com essa cara chata, com esse papo sério, sempre exigindo, sempre reclamando, falando disso ou daquilo, seja na paróquia, seja em casa, né, e um excesso de cobrança, talvez, ou assuntos muito mais relacionados às situações. Como que está o nosso bom humor, né? E um outro ponto da mística também, que é levar os outros ao conhecimento de Deus, né? Então, levar a nossa família, né, aqueles que estão conosco em casa, ao conhecimento de Deus. Mas como é que a gente tem levado, assim? A gente tem levado por uma conversa, a gente tem levado por um papo chato, a gente tem buscado levar pelo simples do dia a dia, em tentar fazer um lar luminoso, um lar alegre, um ambiente gostoso de estar, né? E alguns documentos da igreja que a gente leu, ele fala que a igreja, que a casa, né, acho que até na Familiares Consórcio, que a família é a igreja doméstica. Se é a igreja doméstica, a igreja tem a dimensão da cruz, tem a dimensão do sacrifício, mas tem a dimensão da alegria, né? Ela tem a dimensão das provações, das cruzes, mas ela não para aí, né? Ela tem a dimensão da ressurreição, né? Então, até o Papa Francisco, nos documentos dele, ele tem trazido muito, né? A alegria do evangelho, a alegria do matrimônio, né? Ele tem trazido essa temática toda, né? E é bem legal pensar nisso também. Lá naquele documento Alegria do Evangelho, ele começa a citar várias passagens que têm o alegria, né? Alegrai-vos no Senhor, a minha alma exultou de alegria. Então são vários trechos assim que fala da alegria. E se a nossa casa é para ser igreja doméstica, ela tem sim as exigências, né, de uma igreja, as lutas, mas ela não pode nunca perder a alegria, né? E esse é o desafio de todos nós. E aí, para a gente pensar como que a gente está cultivando essa alegria em casa, eu trouxe alguns pontos para a gente ir refletindo, né? Alguns tópicos assim, e que eu vou seguir. Então, primeiro, que possa ser possível, né? Que seja possível notar no nosso lar uma afeição, né? Um carinho, né? Que quando as pessoas venham na nossa casa, ou aqueles que convivam conosco, percebam que existe na nossa casa uma afeição profunda e sincera, né? E aí uma frase do livro É Cristo que Passa fala o seguinte: cada lar cristão deveria ser um remanso de serenidade, em que por cima das pequenas contrariedades diárias se pudesse notar uma afeição profunda e sincera, uma tranquilidade profunda, fruto de uma fé real e vivida. E a gente pergunta, né? Alguém que venha de visita, ou alguém, é como se alguém olhasse da nossa casa de fora, assim, né? Ou uma câmera, ou alguém que olhasse da janela, né? Ou se tivesse um áudio escondido aí que pudesse captar, né? O som, a imagem, né? O que se notaria quando olhasse de fora o nosso lar? Notaria essa afeição profunda e sincera pelas pessoas, mesmo nas pequenas contrariedades diárias, assim, mesmo nas pequenas dificuldades?
E, e aqui também a gente lembra de um trecho da missa, de testemunho pela prática dos valores cristãos, né? E é pela prática mesmo, assim. Não adianta a gente estar na Nova Viva, a gente está fazendo um monte de atividade, a gente está no Opus Dei, a gente está na renovação, a gente está na Shalom, a gente se encher de coisa, mas se a gente está descuidando do pequeno de casa, né? Dessa afeição tranquila, alegre, serena. E é ali, né? São João Paulo II também falava várias vezes, né? Evangelizar, cuidar primeiro dos de casa. Um segundo ponto, além desse de que seja possível notar a afeição do nosso lar, aí um segundo ponto é lidar bem com os problemas. A fé e a esperança têm que manifestar-se na serenidade com que se encaram os problemas, pequenos ou grandes, que surgem em todos os lares, no ânimo alegre com que se persevera no cumprimento do dever. Assim, a caridade inundará tudo e levará a compartilhar as alegrias e os possíveis dissabores, a saber sorrir, esquecendo as preocupações pessoais para atender os demais, a escutar o outro, cônjuge ou os filhos, mostrando-lhes que são queridos e compreendidos de verdade, e não dar importância a pequenos atritos que o egoísmo poderia converter em montanhas, a depositar um amor grande nos pequenos serviços de que se compõe a convivência diária. Nos problemas que todo mundo tem, né? Eu acho que quem não tem aqui, né, nas dificuldades do dia a dia, não dá importância e cuidar para que o nosso egoísmo não converta aquilo que já é uma dificuldade numa montanha, né? E depositar amor nessas dificuldades também, né? Essas pequenas renúncias, né? Então, os problemas vêm, a gente sabe que vão vir, né? Então, cuidar de tentar se tirar do centro, né? É difícil, mas a gente tenta, né, de se tirar do centro nos momentos de dificuldades em casa. E tem outra frase de São José Maria Escrivá, essa frase é bem batida, que é nesses discursos e livros que ele fala sobre o lar luminoso e alegre, até eu acho que está também naquela novena da família, não discutam na frente dos filhos, jamais. Vocês os farão sofrer, e eles acabarão por tomar partido de um ou de outro, contribuindo talvez a aumentar inconscientemente a desunião de vocês. Já indo para um terceiro ponto, né, além de notar a afeição, né, que seja possível notar a afeição em casa, lidar com os problemas, que é o segundo ponto. O terceiro ponto é a gente ter consciência que a nossa vida ela vai acontecer e teremos momentos de bem-estar, mas teremos muitos momentos de dificuldade. Esse olhar pé no chão, assim, né? Esse olhar maduro de ver que não, a gente tem momentos de bem-estar, mas também teremos muitos momentos de dificuldade, né? Para até evitar uma frustração, né? Essa busca de querer sempre um bem-estar, quando vem um problema a gente acha que está algo errado. Na verdade não é que está algo errado, é a vida acontecendo, é as coisas acontecendo, né? E tem um trecho do livro Questões Atuais do Cristianismo que fala o seguinte: o que verdadeiramente torna uma pessoa infeliz, e até uma sociedade inteira, é a busca ansiosa de bem-estar. A vida apresenta 1000 facetas, situações diversíssimas, umas árduas, outras fáceis, talvez apenas na aparência. Cada uma delas tem a sua própria graça, é um chamado original de Deus, uma ocasião inédita para trabalhar, para dar o testemunho divino da caridade. A quem sentir a angústia de uma situação difícil, eu aconselharia que procurasse também esquecer-se um pouco de seus próprios problemas, para se preocupar com os problemas dos outros. Fazendo isso, terá mais paz e, sobretudo, se santificará. O que é preciso para conseguir a felicidade não é uma vida cômoda, mas um coração enamorado. Esse ponto, assim, ele é bem simples, mas às vezes a gente cai nisso, assim, né? De tantas informações que a gente recebe, é bom a gente ter o bem-estar, a gente querer as coisas boas, os momentos de alegria, os momentos de prazer, os momentos de família, assim, os momentos que são momentos gostosos, né? E que bom que Deus nos dá. Mas às vezes a gente é como se vivesse só querendo esses, esquecendo que tem aqueles outros momentos que também não são tão bons.
E se a gente tem a consciência que tem o lado ruim, e sempre vão ter momentos de dificuldade, se a gente estiver preparado para esses momentos de sofrimento, a frustração vai ser menor. Então, é previsível que a gente vai brigar. É previsível que vai se ter discussões. É previsível que vão ter discordâncias. Então, isso é previsível, a gente já sabe. Então, a gente já pode até se preparar antes. Bom, eu sei que um dia ou outro vai brigar, ou vai ter uma discordância, uma discussão, e como é que eu vou agir, assim, como é que eu vou reagir nessa situação? A gente já pode contar com esses momentos de dificuldades. Um outro ponto, para a gente tentar fazer um lar luminoso e alegre, é se esforçar para ser uma boa companhia. Ser alegre, né? Então, tem outros trechos aqui do livro Sulco que falam o seguinte: não esqueças que às vezes faz-nos falta ter ao lado caras sorridentes. Tem um propósito sincero: tornar amável e fácil o caminho dos outros, já que bastantes amarguras traz a vida consigo. Eu acho lindo esse trecho, assim, porque isso pega muito comigo também, né? Quem me conhece um pouco sabe que muitas vezes eu tendo a ser mais sério, tendo a ser mais chato no jeito de falar, mais seco, tudo. E é um desafio tu tentar, né, ser mais sorridente, ser mais leve, ser mais amável, né? Mas colocar esse propósito, né, de tornar mais fácil o caminho dos outros, né? E às vezes a gente sabe que é difícil, às vezes a situação não tá legal, a nossa tendência é fechar a cara ou se isolar. Uns agem com sarcasmo, outros com ironia, outros se fecham, outros se isolam, outros fecham o pau mesmo. Mas assim, cabe a mim me esforçar para ser uma boa companhia. Então eu tenho que fazer minha parte, né? Se o outro não tá fazendo, paciência, mas eu vou tentar fazer a minha. E a gente não consegue sem esforço, né? É aquela frase assim, é querer, né? Eu quero querer isso, né? E aí, nessa questão de tentar ser uma boa companhia, sorrir às vezes ele é uma ótima mortificação, né? Em muitos momentos o mais difícil é sorrir, o mais difícil é tentar estar bem. E é luta para todo mundo e cabe a gente aí se esforçar para tentar ser essa boa companhia dentro de casa, com o cônjuge, com os filhos. Um outro ponto para tentar também buscar esse lar luminoso e alegre é respeitar a liberdade do outro. E a gente ter essa clareza que cada um tem o seu caminho para o céu, né? Então a gente não é tudo igualzinho, né? Nem todo mundo gosta de todas as coisas. E até conversando com algumas pessoas do Água Viva, assim, essa questão dos setores não ser o casal, né? De ser cada um naquilo que é chamado, isso é muito interessante, porque cada um tem o seu caminho, né? Os dois não vão gostar de liturgia, os dois não vão gostar de eventos, os dois não vão gostar de uma atividade ou outras, um gosta de estar mais numa atividade, outro em outra. Isso pensando no movimento, mas em casa também, né? Cada um tem o seu papel, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua forma de viver a espiritualidade, né? E é bom, e às vezes a gente usa o outro como bengala também. Ah, porque tal pessoa tá assim, eu tô assado, ele brigou, fechou a cara, ou fez isso, ou fez aquilo. Mas não interessa, entendeu? Eu sou responsável pelo meu caminho, em primeiro lugar. E depois eu ajudo os outros, né? É que nem aquela questão da máscara do avião, né? Eu tenho que primeiro colocar a máscara em mim, eu tenho que buscar esse oxigênio de Deus, para depois eu colocar nos outros, né? Não é um egoísmo, é uma prudência. É saber que são dois adultos, né? E se o outro não está sorrindo, eu vou tentar sorrir. Ou pelo menos não me fechar tanto. Se o outro não está carinhoso, bom, eu vou tentar estar. Se o outro não está ajudando, não está fazendo, bom, eu vou tentar fazer. Ah, mas então eu posso pensar. Ah, ele nunca vai mudar. Bom, a gente não sabe, né? Mas aí entra, talvez mude, talvez não. Aí entra a correção fraterna, né? E tantas outras coisas da mística, né? A correção fraterna, a vida de oração e sacramental, o tudo posso naquele que me conforta. Nesse ponto, assim, de respeitar a liberdade do outro, é um equilíbrio, assim, de eu entender que ele faz as escolhas dele. Ela faz as escolhas dela. Cabe a mim, com
naquilo que tiver ao meu alcance, viver a correção fraterna, rezar, né? Colocar em prática a vida de oração sacramental e confiar em Deus. Tudo posso naquele que me conforta. E um ponto sobre a correção fraterna, que também devo ter comentado com alguns de vocês já, é que a gente tem que corrigir aquilo que ofende a Deus e não aquilo que me ofende. Porque se eu buscar corrigir aquilo que me ofende, eu vou ser a referência. Então eu posso estar querendo corrigir por uma vaidade, por um egoísmo, por uma mania, por uma carência, porque não é do meu jeito, do meu gosto. Mas se aquela atitude ela está ofendendo a Deus, aí beleza. Aí cabe uma correção fraterna, né? Mas se não, vale eu pensar, tá, mas por que eu estou querendo corrigir? É porque eu quero que seja do meu jeito ou porque aquilo que ela está fazendo, ou ele está fazendo, está ofendendo a Deus, não é bom, está prejudicando a ele e a Deus, né? Então, eu acho que essa referência ajuda muito, assim, para a gente avaliar até que ponto vale a correção ou não. E aí, assim, a gente respeita, porque se não está ofendendo a Deus, deixa na liberdade do outro. Se ele acha que é melhor assim, tranquilo, não teria problema, né? Isso nos ajuda bastante, assim, né? A não querer ser dono da razão, né? Deixa a razão para Deus, né? E ainda nesse respeitar a liberdade do outro, tem um outro ponto, assim, que vale para aqueles que têm filhos também, que é não fazer da casa um quartel, né? Não fazer da casa um lugar cheio de regras apenas, né? Bom, os limites a gente sabe que são importantes, os valores a gente sabe que são importantes, a gente sabe que é importante orientar, direcionar, mas respeitar a liberdade, a autonomia de cada um de acordo com a sua idade, né? Então, eu estou ali com as crianças e tal, e faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Não, e se for uma coisa muito imperativa, até que ponto eu estou educando à vontade, assim? Até que ponto eu estou ajudando, né, a amadurecer? Então, esse respeitar a liberdade em casa, ele ajuda a tornar o ambiente mais leve, mais alegre também, né? E não cair num extremo de não ter limites, mas lembrar que a correção, a ordem, assim, naquilo que for com as crianças, ela é pensando naquilo que agrada a Deus também, né? E isso já ajuda bastante. Claro, né, dependendo da idade, a intervenção tem que ser mais forte, né? Mas dependendo da idade, já dá para dar alguns espaços aí para que a liberdade aconteça e a alegria também, né? Então esse é um ponto bem legal da respeitar a liberdade do outro, que cada um tem o seu caminho para o céu e de corrigir aquilo que ofende a Deus. Eu estava tentando lembrar de uma frase, quase fugiu, mas que eu gosto bastante também, que é ceder naquilo que não é essencial. Naquilo que não é essencial, naquilo que não ofende a Deus, naquilo que não é um pecado, naquilo que não tem uma gravidade, bom, eu posso ceder, né? Agora, em outras coisas, não. Então, isso ajuda bastante a gente ser mais flexível também com as coisas de casa, com o outro, a não entrar às vezes, em brigas por coisas pequenas, né? Que não são essenciais. E um último ponto é que a alegria, ela é, no fim, né, fruto de uma vida interior. E aí tem alguns pontos do livro Caminho que eu queria ler para vocês. Não há alegria? Então pensa, há um obstáculo entre Deus e eu. Quase sempre acertarás. Aqui eu lembrei das práticas do Água Viva, assim, né? Às vezes nos falta alegria, porque também nos falta a presença de Deus. Se Deus é fonte de toda alegria, a gente está meio secão, então a gente acaba ficando pavio curto, ou com as nossas fraquezas uma hipersensibilidade, assim, das nossas fraquezas, né? As nossas fraquezas, elas ficam muito latentes, porque eu tô seco, assim, eu tô frágil, então qualquer coisinha
tira a minha alegria, prejudica o ambiente, né? Tira aquele ambiente gostoso de casa. Agora, se eu estou fazendo as práticas da Água Viva, se eu estou rezando o texto, se eu estou tendo a minha leitura, se eu estou buscando estar com Deus, cada um do seu jeito, cada um no seu tempo, mas se eu estou cumprindo alguns pontos assim que está me abastecendo na minha vida interior, dificilmente eu não vou estar alegre, mesmo no perrengue. E todo mundo sabe assim que todo mundo aqui já passou muitos sofrimentos, né? Uns mais, uns menos, intensidades diferentes. Mas a gente sabe que quando a gente está em Deus, lá no fundo tem uma alegria que tu sabe que tu está fazendo o certo, assim, que é de Deus, né? Por mais triste que tu esteja. Então, essa alegria, essa fonte, ela vai tranquilizando, de certa forma, todo o resto, né? Um outro ponto do livro Caminho, ainda sobre a alegria, é o seguinte: para dar remédio à tua tristeza, pede-me um conselho. Vou te dar uma receita que vem de boa mão, do apóstolo Tiago. Estar tristes, meu filho? Faz oração. Experimenta e verás. E é isso, né? Sobre a alegria e a vida de oração. Então, queridos, esses pontos, assim, eles são para a gente pensar, né? Em como está a minha consciência crítica em casa e como que está a minha alegria. Em que pontos eu estou sendo mais crítico e se é que devo, e que pontos eu estou sendo alegre ou estou falhando na alegria, se a minha consciência crítica está abafando a minha alegria ou está ajudando a minha alegria, se a minha vida de oração e sacramental ela está ajudando que eu tenha uma consciência crítica equilibrada, saudável, positiva, para frente, sabe? Ou negativa, pessimista, irônica. E se a minha vida de oração ela está ajudando a ter uma alegria serena, madura, ou uma euforia, ou uma questão de estar sempre sentindo bem, né? E são esses pontos assim que veio para a reflexão de hoje. E para a oração final, eu queria finalizar com os trechos daquela novena da família. E aí eu já peço que se vocês puderem se colocar mais em uma posição, em uma postura de oração, vai ajudar nesse momento final aqui do nosso momento de hoje. Então, diante de Ti, Senhor, a gente quer colocar com muita simplicidade tudo que a gente ouviu, né? Essas pequenas palavras, essas pequenas frases, essas pequenas dicas para ajudar o nosso lar a ser um lar mais luminoso e alegre. Senhor, que Tu nos conceda a graça de não exagerar nas contrariedades. Que nos conceda a graça de não exagerar os conflitos e os sacrifícios diários. As coisas que nos fazem sofrer, que saibamos ter a grandeza de alma de aceitar e oferecer a Ti essas cruzes, muito unidos à Tua cruz, evitando descarregá-las em cima dos outros em forma de queixas, de lamentos, de palavras de revolta, de comentários que amarguram a vida do lar. E que fujamos como do próprio diabo, dos ciúmes doentios, de obsessões sem fundamento sério, e de atitudes que são uma verdadeira tortura que pode destruir a harmonia do casal. Meu Deus, pela intercessão de Nossa Senhora e São José, sejamos capazes de cobrir com um sorriso, por amor a Ti e aos outros, a gente possa cobrir com esse sorriso a nossa dedicação sacrificada, a nossa paciência com os defeitos alheios ou com as manias deles que nos incomodam, cobrir o nosso cansaço,
Que nunca andemos com ares de vítima ou com rosto tristonho de quem se julga incompreendido e injustiçado. Porque os outros não conhecem nem retribuem tudo o que fazemos. Isso cobrir com um sorriso, Senhor, por amor a Ti e aos outros. Que saibamos dar um tom otimista às nossas conversas, que evitemos apreciações pessimistas sobre os acontecimentos ou as pessoas, que não dramatizemos os momentos de dificuldade financeira, mas lutemos e rezemos juntos para superá-los, de modo que a fé, o amor de Deus e a virtude da esperança sejam um clima que envolva em serenidade toda a vida familiar. Meu Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo, Senhor, Tu sabes do meu coração, das minhas limitações, sabes do nosso casamento, da nossa família. Nos ajuda, Senhor, que compreendamos que a paz e a serenidade do lar se apoiam sobretudo nos alicerces da confiança em Ti e da humildade, que leva a esquecer-se de si e dar-se aos demais. Também nos ajuda, Senhor, com a boa ordem, né? A ordem material, dos horários, dos planos, das coisas. Pois a paz, ela é incompatível com a confusão e com o desleixo. Nos ajuda, Senhor, com muita fé, com muito abandono em Ti, assim, com muita confiança. Me ajuda, Senhor, a perceber aquilo que eu posso melhorar para ter um lar mais alegre, um lar mais luminoso, que possa refletir a Tua luz, né? Refletir o Teu amor. E de uma maneira muito natural, de uma maneira muito simples. Que as pessoas, ao nos ver, né? Ao ver a nossa casa, ao ver a nossa família, como diz lá nas Escrituras, né? Que as pessoas viam os cristãos e falavam, vejam como eles se amam, né? E que as pessoas possam olhar para nós e perceber também, olha, vejam como eles se amam. E essa luminosidade de testemunhar Cristo com a nossa atitude possa levar outros ao conhecimento de Deus, possa levar outros jovens ao Teu conhecimento, possa levar outras famílias para Ti, Senhor. E é isso. Tudo isso te colocamos pela intercessão de Deus e de Nossa Senhora.